Vamos para a palavra? Quantos estão sedentos para ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Amém? Gostaria de chamar Diácono Summerson Rock. Aplauda o Senhor pela vida dele. Deus te use, meu amigo. Até mole. Estende suas mãos para cá. Abençoa a vida do servo. Abençoa ele. Profetiza algo para esse homem. Vai vir dele, a partir dele e do Espírito Santo, a palavra aos nossos corações. Senhor Jesus, nós te damos honras e te damos glória. Espírito Santo, te damos toda a legalidade, toda a autoridade desse culto ao Senhor. Espírito Santo, sem a tua presença, o que seríamos de nós? E nós te pedimos nessa noite, continua enchendo o Summerson da tua presença, que ele venha falar tudo, Senhor, tudo o que o Senhor tratou com ele, e que essa palavra possa ser uma flecha, um divisor de águas em nossas vidas. Assim eu te peço, Senhor, seja conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Graça e paz, amém? Graça e paz, boa noite. Amém? Vocês estão bem? Aleluias. Doce Espírito Santo. Quero dizer que é um momento de muita alegria poder estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor, mas confesso que hoje está um pouco diferente algo dentro de mim, e eu espero que você tenha orado por mim, porque hoje, se depender de mim, nós vamos sair daqui com o louvor e com a semeadura, mas se depender do Espírito Santo, nossas vidas não serão mais as mesmas. E eu peço que você coloque toda a sua expectativa no Espírito Santo nessa noite. De mim não pode sair nada daqui. O máximo que eu poderia fazer é dar uma palestra, razoável ainda. Mas se o Espírito Santo, ele achar corações sedentes aqui nessa noite, eu nem imagino o que ele pode fazer em nossas vidas. Eu nem imagino o que vai acontecer conosco depois que nós sairmos daqui. Se o Espírito Santo achar pessoas que estejam sedentas por conhecer mais deles, para ser relevantes e marcar essa geração, eu não tenho nem noção que vai virar parelheiros. Então coloque sua expectativa nessa noite no Senhor Jesus, amém? Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Melk. Pastor e amigo, obrigado por essa oportunidade de ceder o seu púlpito e para poder compartilhar da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Letícia, Gabi, Mateus, em nome de Jesus, voltem logo. Vocês que nos acompanham online, digita aí, pastor, volta logo, pastor, volta rápido. Amém, em nome de Jesus. Quero ler com vocês uma palavra aqui, se encontra em Lucas, capítulo 1. Lucas 5, versículo 1. Nós vamos ler na versão Nova Almeida atualizada. Quero te convidar a usar de forma inteligente, racional e abençoadora o seu celular agora e anotar tudo aquilo que Deus for falando com você nesta noite. Quero te convidar também, se o Espírito Santo falar para você enviar o link para alguém, envie o link para alguém. Existe neste momento alguém que está precisando muito de uma palavra, alguém que está num leito de hospital, alguém que está pensando em tirar sua própria vida, alguém que está desesperado com alguma situação.
E essa palavra que vai vir do trono do Senhor pode mudar a vida dessa pessoa. Então seja um canal de bênção e utilize dos recursos que Deus tem nos dado. Em nome de Jesus, amém? Diz assim, Lucas... um pouquinho diferente aqui, deixa eu abrir aqui. Capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Amém? Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado. Nós estamos no ano da relevância. Estamos no ano da relevância. E a frase que tem embaixo do logo é: marcar para estabelecer. A verdade é que a palavra relevância, relevante para nós lirianos, não é uma novidade. Há pelo menos 7 anos nós já convivemos com esta palavra. Faz parte do nosso DNA ser simples, intenso e relevante. Houve um ano, se eu não me engano, em 2015, que foi o ano da ousadia. Deus responde à nossa intensidade com intensidade. Foi o ano que nós aprimoramos o ser intensos. E agora estamos no ano da relevância, sobre ser relevante. Eu acredito que vocês podem dizer com muita propriedade, assim como eu, o quão relevante é a Lírio para a minha vida, para a sua família e para esta comunidade, Parelheiros. Quer saber se algo é relevante? Pensa, se isso não existir mais, como seria? Se a Lírio não existisse mais em Parelheiros, faria falta? Sim. Talvez se não tivesse alguns mercados, banco, algumas lojas, alguns comércios, se não tivesse talvez algumas escolas ou delegacias, talvez não sentíssemos tanta falta quanto a igreja. Pelo menos eu acho isso. Alguém mais acha isso? A Lírio se tornou tão relevante aqui em Parelheiros que pessoas vêm de outros bairros, de outras regiões. Quem aqui não mora em Parelheiros e serve aqui na Lírio, vem na Lírio, frequenta a Lírio. Ó quanta gente, ó. Uau, você pode glorificar o Senhor pela vida dessas pessoas que cruzam o extremo sul, enfrentam o trânsito do Casagrande, toda sexta-feira, com chuva, com sol, todos os domingos, e estão aqui para cultuar o Senhor, para nos servir, para ser bênção para as nossas vidas. Isso é porque a Lírio é relevante, não é porque não há uma igreja perto da casa deles, mas é porque a Lírio é tão relevante para eles, que eles deixam tudo, deixam suas regiões para estarem aqui.
Ser relevante é impactar profundamente alguma pessoa, algum ambiente, de uma maneira positiva, é claro. Pergunta lá na rua, Fonte das Bicas, a rua sem saída da onde nós saímos, se a Lírio está fazendo falta lá. Alguém mora lá perto? Alguém que mora lá perto? A Lírio faz falta lá? A Lírio faz falta na região. Talvez aquela rua até desejasse que a Lírio voltasse para lá, para ter igreja lá. Apesar de toda a logística com os carros, o som alto aos domingos de manhã, sexta-feira à noite. Mas a paz que existe nesse lugar e ao redor dele, vale a pena tudo isso. Talvez os vizinhos falem agora, a gente até queria que essa igreja saísse daqui, mas agora que saiu, poderia voltar. Eu aguentaria os carros na frente da minha casa, eu aguentaria o som alto até tarde ou muito cedo, eu aguentaria todo esse movimento para ter aquela igreja abençoada aqui. E a igreja, ela é relevante não pelas paredes, assim como nós temos sido ministrados, não pelos recursos eletrônicos, tecnológicos, não pelos equipamentos, mas pelas pessoas que aqui estão. Se a Lírio é relevante, é porque você tem se tornado relevante para esta comunidade. Se a Lírio é uma igreja que tem marcado pessoas, ao ponto de pessoas cruzarem a cidade para estar aqui, mesmo numa sexta-feira à noite com muita chuva, é porque você tem feito parte disso. E eu glorifico ao Senhor pela sua vida, porque nós não glorificamos a Deus pelas paredes. Nós somos gratos sim pelo lugar que Ele nos colocou e nos cedeu, mas nós sabemos que isso daqui é provisório. Assim como aquela outra igreja foi, essa também. Enquanto estivermos nessa terra, todos os espaços que nós nos reunimos como igreja, vai ser provisório, vai ser por um tempo, porque a nossa habitação são nas regiões celestiais. A gente não se apega, nós cuidamos, nós limpamos, nós investimos, nós contribuímos, mas a gente não se apega a nada daqui. Agora está ficando mais gostoso, né? Aqui, né? Melhorou o ar-condicionado, cada dia algo novo. Você vai conversar com o pastor, ele está sempre investindo em algo novo para a igreja. Mas se tiver que deixar isso daqui tudo para ir para um outro espaço, se o Senhor mandou, vamos. Não importa o quanto investiu, não importa o quanto tem aqui, o Senhor sempre tem mais para as nossas vidas. E a verdade é que nós temos ouvido falar muito sobre ser relevante, sobre marcar para estabelecer, sobre ter coragem para fazer aquilo que ninguém nunca fez antes, para ouvir uma única instrução do Senhor e continuar executando aquilo até quando o Senhor operar o milagre, operar a situação. Nós temos ouvido falar de tudo isso, que ser relevante, para ser relevante, é importante marcar a vida das pessoas, ser um funcionário relevante, ser um marido, uma esposa, um vizinho, um condutor relevante. Mas eu quero te dizer que para que possamos marcar, para que possamos impactar, para que possamos gerar vidas em ambientes, eu quero dizer que antes nós precisamos ser marcados. Não tem como marcar positivamente se nós não formos marcados antes. A recepção externa desse lugar é importante? É relevante? Pergunta para alguém que uma vez passou desesperado aqui com a sua vida infeliz e leu uma frase e hoje está aqui. A recepção interna é relevante? Pergunta para a pessoa que nunca recebeu um abraço tão caloroso, um abraço tão gostoso quanto recebeu quando entrou aqui uma vez, que foi tão bem recebido. O Kids é relevante? Pergunta para a família cujo pai se converteu depois que o filho, depois de aprender domingo, sexta após sexta, domingo após domingo, ministrou em suas casas, pregou para os seus pais, e as famílias estão aqui hoje por conta deles.
Isso significa que se não houvesse mais, sentiríamos falta disso. Se não houvesse recepção interna e externa, se não houvesse o relacional, se não houvesse aqui o staff, o kids, a cozinha é importante? Pergunta para cada voluntário que chega na sexta-feira à noite aqui, com muita fome, cansado, e recebe ali um patezinho de frango, ali uma geleia de jabuticaba colhida no pé no dia, uma saladinha de fruta. Deixa o pastor falar que vai tirar para ver se ele não vai arrumar briga. É relevante. Temos nos tornado relevante de várias formas. E tudo isso contribui para uma mesma causa, que é a salvação de almas. A gente não quer se tornar apenas um lugar legal para nós mesmos, para usufruirmos como um clube. Nós estamos aqui para atrair mais pessoas, para dizer que há paz, que há amor, que há alegria além deste mundo, que há esperança além das tragédias e das dificuldades que nós enfrentamos. Amém? Glórias a Deus. Eu quero compartilhar hoje com vocês sobre um homem que foi muito relevante. Um homem muito relevante nas Escrituras, que é Pedro. Pedro, ele foi discípulo de Jesus, um dos apóstolos. Eu acredito que ele foi um dos homens mais relevantes da palavra. Isso eu considero. Por quê? Porque alguém precisou suceder Moisés, que foi Josué. E era um trabalho muito difícil. Liderar 3,5 milhões de pessoas sem tecnologia, sem telefone, sem WhatsApp, sem comunicação, no meio do deserto. Era uma tarefa muito difícil, mas Josué fez. Suceder Davi, Salomão fez. Suceder os apóstolos, os discípulos, Paulo fez isso com maestria. Mas suceder Jesus não era tarefa para qualquer um. Pedro, João, Tiago, os discípulos tiveram um grande desafio quando Jesus ressuscita e ascende aos céus. Ele faz com que eles confia neles para que eles sejam os seus sucessores. Meu Deus, talvez você olhe para a sua equipe, olhe para a sua líder, para o seu líder. Se você tivesse que suceder o seu líder amanhã, será que seria legal? Se você tivesse que suceder o seu patrão, o seu gerente, o seu superior em algo, imagine suceder Jesus, o próprio Deus na terra. Não era tarefa para qualquer um. E quando nós lemos a vida de Pedro em Atos, não só de Pedro, mas de todos os apóstolos, os discípulos de Jesus, quando nós vemos as realizações e os feitos, são incríveis, não são? Vocês conseguem lembrar deles? Na primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram. Na segunda pregação de Pedro, mais 5.000. 2 pregações, 8.000 pessoas, uau! Multidões vinham de longe, traziam seus enfermos, traziam as pessoas que estavam possessas de demônios e colocavam para a sombra de Pedro passar e poder curar e libertá-los. Pedro, ele chegava nas cidades, impunha as mãos nas pessoas, as pessoas eram cheias do Espírito Santo, cheias do poder de Deus, e pessoas queriam comprar isso. Nunca tinha visto isso antes, as pessoas nunca tinham visto isso antes, nunca tinha acontecido antes o que estava acontecendo. Pedro foi relevante? Sim, foi muito relevante. Mas Pedro nem sempre foi esse homem. Pedro nem sempre foi esse homem que pregava e as multidões se convertiam. Pedro nem sempre foi esse homem que impunha as mãos e as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Na verdade, se Pedro colocasse a mão em alguém, era para esfolar essa pessoa, era para descer a mão um cacete. Mas assim como nós, Pedro era uma pessoa comum. Aqui na passagem que nós lemos em Lucas 5, mostra Pedro no seu cotidiano, um dia comum de trabalho seu.
ele chega ali de noite, passa a noite pescando, de manhã está ali lavando as suas redes para não estragar, para guardar, no seu lugar comum, assim como nós que estivemos hoje trabalhando, que vamos trabalhar amanhã, um dia comum. Pedro era uma pessoa comum, um pai de família, ganhando seu pão, um empreendedor. Mas aquela manhã não foi uma manhã comum, como essa noite não é uma noite comum. Talvez para alguns é mais um culto, como para Pedro era mais uma manhã, talvez para alguns foi mais um culto, mais uma sexta Happy Power, mais uma sexta-feira que veio aqui. Mas eu quero te dizer que hoje não é uma noite comum. Assim como Jesus, ele teve todo um cuidado, um carinho, ele teve toda uma ação para com Pedro, porque ele olhou para Pedro e falou: uau, esse cara pode me suceder. Jesus está passando aqui, está falando: uau, eu vejo aqui pessoas que podem me suceder nesta terra, eu vejo aqui pessoas que serão relevantes, pessoas que eu posso dar um pouquinho do meu espírito, um pouquinho do meu poder, pessoas que eu posso aqui compartilhar, retribuir um pouquinho aqui do que eu tenho de poder. Essas pessoas serão melhores do que Pedro, porque Pedro morreu, Pedro fez grandes coisas, Pedro pregou, Pedro libertou, Pedro batizou com o Espírito Santo, Pedro fez muitos milagres, mas Pedro morreu. E a igreja não para. O reino de Deus é um reino vivo, é um reino que não para em pessoas, é um reino que não para nas falhas, nas dificuldades, não para nos nossos pecados, nos nossos medos, angústias, ansiedades. É um reino vivo, é um reino que só cresce. Desde quando Jesus se estabeleceu aqui, esse reino ele só cresceu, ele nunca diminuiu, e ele nunca diminuirá. A verdade é que os números de pessoas que estarão no reino de Deus, os santos do Senhor, será indizível. Ninguém vai conseguir falar o número de pessoas salvas lá nos céus. Aleluias, glórias a Deus, aleluias, glórias a Deus. Mas para isso, para que Pedro fosse esse homem, da qual nós lemos em Atos, poder, ousadia, chegar nos lugares, falar, pregar, ele teve que passar por isso. Solta o tema para mim, por favor. Ele teve que ser marcado por Jesus. Ele teve que ser marcado por Jesus. Se nós queremos ser relevantes nesse tempo presente, se nós queremos ser relevantes nas esferas de influência que nós estamos, se nós queremos ser relevantes para esta geração, nós precisamos ser marcados por Jesus. Nós precisamos ser marcados por Jesus. Alguém consegue entender isso nessa noite? Será que o Senhor está falando com alguém aqui nessa noite? Será que essa palavra faz sentido para alguém aqui nessa noite? Não tem como estabelecer algo da qual não foi estabelecido na sua vida primeiro. É muito comum nós vemos pessoas na internet hoje em dia que acabaram de caminhar no Evangelho, nem leram a Bíblia toda ainda, e querem estabelecer algo, querem ser ministros, pregadores, querem estabelecer doutrinas, querem falar e ensinar a outros, ainda nem foi marcado por Jesus ainda. Isso é um perigo. Esse é um perigo. E multidões seguem essas pessoas. Enquanto aqui há um povo que tem perseverado semana após semana, culto após culto, ano após ano, lendo a Bíblia, ano após ano, termina a Bíblia, lê de novo, jejum após jejum, pessoas aqui relevantes, pessoas aqui crentes de verdade, pessoas aqui que gostam, pessoas aqui que ouvem a verdade, que são confrontadas a todos os cultos e voltam. Se tem alguém que tem que estar atraindo multidões, são vocês. Nós temos que parar de aceitar com que outras pessoas falem em nome do nosso Salvador. Pessoas que não foram marcadas por Jesus. Aleluias. Eu quero dizer para você que isso vai ser uma pequena série. Significa que domingo é eu que vou ministrar de novo. Hoje é a ministração 1. Marcados por Jesus. Primeiro ponto, nós precisamos ser marcados por Jesus. Esse texto que nós lemos relata que uma grande multidão começou a se reunir em volta de Jesus. Talvez no começo havia apenas algumas pessoas. De repente começou a chegar pessoas, começou a comprimir Jesus.
e ficou inviável de Jesus estar ali. Jesus enfrentou diversas multidões, algumas para tentar fazê-lo rei, outras para tentar matá-lo, outras até para adorá-lo, outras simplesmente para alimentar-se, queriam pão, outras multidões para ter cura. Mas essa multidão é uma multidão muito especial. Eles se reuniram ali para aprender. Eles estavam com sede de aprender mais de Jesus. E Jesus olha e vê aquela multidão que simplesmente queria aprender. Ele fala: eu preciso alimentar essa multidão. E ele olha ali, e a Bíblia diz que tinha 2 barcos ali. Tinha 2 barcos ali. Isso significa que nós nunca somos a única opção. Jesus tinha uma outra opção. Se de repente Jesus entra no barco de Pedro e Pedro fala: ô Jesus, Senhor Jesus, dá licença aí, mano. Não é barco de passeio isso daí não, tá bom? Pode sair, por favor. Com certeza Jesus ia para o outro barco, porque o reino de Deus não para em pessoas. Talvez você seja a primeira opção de Jesus na sua casa, a primeira opção de Jesus no seu trabalho. Talvez Jesus olhou para você e você é a primeira opção, mas você não é a única. Se você falar não, se você recusar ao convite de Jesus, Jesus tem outras opções, outros virão e farão. Nós não podemos recusar os pedidos de Jesus. Jesus chega diante de Pedro e pediu-lhe. Que Deus é esse que pede quando poderia ordenar, que suplica quando poderia simplesmente dizer vai e faça. Aleluias, glórias a Deus, aleluias. Mas quem viverá as bênçãos e os milagres, as provisões do Senhor, é quem ouve e quem pratica as palavras do Senhor. Quem viverá os milagres, quem será relevante a partir desse ano, não são aqueles que simplesmente escutam a voz, o pedido de Jesus, são aqueles que praticam. Aleluias, glórias a Deus, aleluias. E daí Jesus diz assim para Pedro, Jesus termina ali o seu sermão, termina de ensinar, e ele olha para Pedro e fala: Pedro, vamos para onde as águas são mais profundas. Pedro imediatamente faz todas as manobras que precisariam ser feitas no barco, eu não sei quais eram. E ele parte para as águas mais profundas. E quando chega ali nas águas mais profundas, presta atenção, Pedro estava ali com os seus funcionários e os seus sócios. Porém Jesus ele se direciona a Pedro: Pedro, vá para onde as águas são mais profundas. Na NVI a palavra diz: disse a Pedro, vá para as águas mais profundas, e disse para os demais, lancem as redes. O direcionamento sempre vem para o líder, e o como fazer para os demais. Assim como o Senhor falava para Moisés, e o povo fazia, falava para Josué e o povo fazia. Deus sempre vai falar para o seu líder, para a pessoa que está acima de você, onde é a direção. A direção Ele dá para o líder, e o como fazer para nós. Nós simplesmente temos que ouvir o nosso líder e fazer aquilo que Ele está falando. E quando chega lá, aonde a água é mais profunda, Jesus diz para Pedro: lance a rede. Eu posso imaginar Pedro olhando para Jesus e falando: Jesus, deixa eu te falar, nós pescamos a noite inteira e nós não pegamos nada, não é porque a gente é vagabundo. A gente não pegou nada, não é porque a gente estava curtindo a noite inteira. Não é porque a gente não quis trabalhar, não é porque a gente estava de farra. Nós trabalhamos a noite inteira. Havia uma frustração, havia uma decepção. Jesus, não me leve a mal não, mas nós até já lavamos a rede. Está tudo certinho, o Senhor já usou o barco, já ensinou o teu povo. Jesus, você é um bom teólogo, você é um bom professor, mas sobre pesca você não manja muito não, Jesus, porque nesse lago aqui, ninguém pesca de dia e no fundo, é no raso e à noite que se pesca aqui, Jesus. Mas Pedro até oscila em seu pensamento.
Pedro, ele até oscila em seu pensamento. Por um certo tempo ele fala: Jesus, nós não pescamos nada, mas sobre a sua palavra eu vou fazer. Sobre a sua palavra eu vou fazer. Sobre a sua palavra nós vamos lançar a rede agora. Sobre a sua palavra eu vou obedecer. Nesse ano o Senhor vai falar coisas para nós que pela lógica, pela realidade não faz sentido, mas sobre a palavra do Senhor nós temos que obedecer. O Senhor vai nos instruir a coisas que seria loucura, mas o nosso dever é simplesmente crer e obedecer, fazer aquilo que Ele está falando. Não importa se faz sentido ou não, não importa se está na lógica ou não. O importante é você obedecer aquilo que o Senhor está falando. Aleluias, glórias a Deus, aleluias. Agora observa que Jesus não perguntou para Pedro se ele pescou alguma coisa à noite. Quando Jesus chega, ele já estava lavando as redes. Jesus não perguntou. Eu posso ver que talvez Jesus teria feito isso mesmo se Pedro tivesse tido uma noite de pesca muito boa. Ainda que à noite Pedro tivesse arrebentado na pesca, pescado muito, ainda assim Jesus iria fazer isso com ele, porque essa foi a recompensa de emprestar o seu barco para Jesus. Jesus nunca fica devendo nada para ninguém. Se um dia você emprestou o seu barco, você emprestou os seus bens, você emprestou a sua vida para ser palanque de Jesus, Ele vai te honrar, Ele vai operar um milagre, Ele vai te recompensar. Não importa se você está bem ou se você está mal, não importa se você precisa ou se você não precisa, Jesus Ele não deve nada para ninguém. Aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluias. O elemento crucial para Pedro viver o milagre foi a obediência, aleluias. Assim como Noé ouviu uma palavra e cumpriu até o final, assim como Abraão ouviu uma palavra e foi até o final, aleluias. Assim como Moisés, Josué, Moisés diante do Mar Vermelho não fazia sentido encostar o cajado na água. Josué não fazia sentido ficar dando voltas na cidade, diante daquela grande muralha. Mas não é se faz sentido ou se não faz sentido. Não é para você se preocupar, não é para você ficar fazendo conta, não é para você ficar fazendo conta esse ano, é para você ir obedecer. Simplesmente faça o que o mestre falar, simplesmente faça. Aleluias. Mas tem um elemento aqui crucial. Jesus poderia ter operado isso no raso. Jesus poderia ter operado isso ali mesmo onde ele estava, na frente daquela grande multidão. Seria até talvez um espetáculo maior, as milhares de pessoas assistindo, eles no raso tirando tantos peixes da rede. Mas não, Jesus chama ele para a profundeza. Por quê? No raso eu conheço um Jesus que ensina. No raso eu conheço um Jesus que liberta o outro, que ensina. No raso eu conheço um Jesus que cura o outro, que faz as coisas na vida do outro. Mas para marcar minha vida eu preciso ir para o mais profundo, onde não tem ninguém olhando, onde não tem ninguém vendo. O Senhor nos convida nesta noite para ir para o mais profundo, para onde não tem ninguém olhando, onde não tem ninguém vendo. É lá que o Senhor vai marcar a sua vida, é lá que o Senhor vai fazer um milagre, é lá que o Senhor vai curar, salvar, transformar, restaurar o seu ministério. É no mais profundo, vai para o mais profundo. Aonde for mais profundo é lá que você tem que estar. Aonde não dá pé, aonde não faz sentido, é lá que o Senhor Jesus quer marcar a sua vida. Pedro não foi marcado no raso, Pedro não foi marcado na frente das pessoas, Pedro foi marcado lá na profundeza, no lugar mais distante onde não tinha ninguém olhando. É ali que o Senhor quer te marcar. O Senhor tem chamado pessoas para mais profundo. O Senhor tem atraído pessoas para consagração, jejuns mais longos, para momentos de oração de madrugada. O Senhor tem chamado pessoas para propósitos, projetos maiores. Mas você está falando: Senhor, aqui no raso está bom. Eu já trabalhei a noite inteira, estou meio decepcionado e meio frustrado com as situações. O Senhor entendia as frustrações de Pedro. O Senhor entendia as decepções de Pedro. O Senhor compreendia
Assim como o Senhor te compreende e te entende, o Senhor entende as suas frustrações. Você já lançou as redes, já trabalhou uma noite inteira. Você está frustrado. Mas deixa eu te dizer, Pedro viveu o milagre não porque foi entendido, mas porque obedeceu. Pedro viveu o milagre não porque ele foi compreendido, mas porque ele teve fé. Ele confiou na palavra do Senhor. Ele foi no mais profundo e lançou a sua rede. Aleluia, foi quando fizeram. Aleluia, foi quando fizeram. Pedro até falou, Senhor, mas quando eles fizeram, eles recolheram tantos peixes. Eu posso ver aqui a generosidade de Jesus. Eram tantos peixes que começou a rasgar as redes. Os peixes começaram a ir embora, alguns. Começou a afundar o barco. Teve que chamar outro barco para ajudar. O que o Senhor vai fazer na sua vida vai ser tão grande que vai transbordar para o do lado. Você não vai ter onde guardar, vai transbordar para o do lado. Você vai ter que chamar outras pessoas para poder retribuir, para poder repartir. Porque eu posso ver a generosidade de Cristo aqui. Você me empresta um pouquinho do seu barco e eu retribuo generosamente, além do que você pode suportar ou carregar. É isso que eu faço. A Bíblia diz que quando Pedro e os discípulos estavam ali orando, depois da partida de Cristo, esperando pela vinda do Espírito Santo, eles estavam num lugar pequeno, onde cabia mais ou menos 120 pessoas, e na primeira pregação, Deus dá 3.000 almas para ele. Onde ele colocou essas 3.000 almas? Eu não sei. Depois mais 5, 8.000. Eles tinham lugar para 120 pessoas. O Senhor é generoso em tudo que Ele faz. Quando a gente obedece, Ele vai mandando. E o problema é ser onde você vai colocar, se você vai dividir, como você vai administrar. Porque a fonte não seca. A generosidade de Jesus não seca. Para aqueles que são obedientes, para aqueles que fazem aquilo que a palavra dEle faz, Ele retribui bem. Alguém aqui pode testemunhar que o Senhor retribui bem? Alguém aqui tinha uma família destruída e pode testemunhar que o Senhor retribui bem? Alguém aqui estava endividado e pode falar, o Senhor é generoso em tudo que faz? Alguém aqui tinha problema com os filhos e pode hoje falar, o Senhor é muito generoso, Ele faz além do que eu peço? Alguém aqui tinha uma vida falida, infeliz e pode falar, Senhor, o Senhor é generoso? Aleluias! Aleluias! Aleluias, glórias a Deus, aleluias. A forma que reagimos às bênçãos demonstra o nosso caráter. Quando Jesus começar a te abençoar, de vida, aleluias. E aqui eu quero partir para a conclusão nessa noite, porque nós vamos adorar o Senhor e vamos orar, e o Senhor irá marcar pessoas aqui. Assim como Pedro foi marcado para sucedê-lo. Pensa você sendo escolhido para suceder Cristo. É isso que Ele está fazendo aqui nesta noite. Você vai marcar lugares, você vai marcar onde você trabalha, onde você estuda, você vai marcar a sua rua, você vai marcar a sua família, você vai marcar essa igreja, você vai marcar a sua equipe, você vai marcar a sua equipe de tal forma que o seu líder não vai conseguir não colocar você. Você vai se tornar tão necessário para esta igreja que não vai ter como você não estar aqui. Você vai ser tão necessário no seu emprego que não vai ter como não te dar aumento, não te valorizar, não falar tudo o que você quer. O que você quer para continuar aqui? Você vai ser tão relevante na sua rua que os vizinhos vão varrer a calçada para você, vai falar, não, fica aqui, não vai embora não. Você vai se tornar relevante, mas para isso você precisa ser marcado pelo Senhor Jesus. Jesus precisa te marcar de uma forma incrível, como nunca antes te marcou. Jesus precisa te marcar de uma forma que você vai passar até por dificuldades. Sim, Pedro passou por dificuldades, mas ele não abriu mão. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. Versículo 10, Jesus diz, de agora em diante te farei pescadores de homens. Aleluias, aleluias. De agora em diante você não será mais o mesmo que era antes. De agora em diante a sua família não será mais a mesma.
De agora em diante o seu emprego, as suas finanças não serão mais a mesma. Jesus pede para dizer que de agora em diante você não será mais o mesmo. De agora em diante a sua família vai mudar, o seu ministério vai mudar. De agora em diante a sua fé vai ser restabelecida. De agora em diante você não será mais o mesmo. De agora em diante eu te farei uma nova criatura. De agora em diante eu vou te marcar de uma forma tão incrível, aleluias, que os ambientes onde você chegar serão transformados, aleluias, aleluias, glórias a Deus, aleluias. Quando Jesus se revela o homem que é, a sua divindade, a primeira coisa que Pedro faz é se prostrar. Sim, quando Jesus te levar para a profundeza e se revelar a ti quem Ele é, a primeira coisa que você vai ter é vergonha dos seus pecados, das suas falhas, da sua humanidade. E você pode até falar: ai, Jesus, se afasta de mim. Mas Jesus, Ele atraiu Pedro. Ao invés de afastar, Jesus atrai. Jesus não afasta ninguém, Jesus atrai. Jesus sim permitiu que Pedro visse quem ele era, o pecador que ele era, não para o acusar, mas para o transformar em uma nova criatura. Às vezes Jesus permite que nós vejamos quem nós somos, quais são as falhas do nosso caráter, não para nos acusar, mas para gerar em nós uma nova criatura, para curar, para restaurar. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. E é como se Jesus estivesse falando para Pedro: assim como eu fiz com você, faça com outros. Aquilo que eu fiz aqui nas profundezas com você, vá agora e faça com outros. Assim como eu te pesquei, pesque a outros. Assim como eu marquei a sua vida, marque a outros. Aqui eu sei que tem pessoas que já foram marcadas por Jesus. Está na hora de marcar outros. Da mesma forma que Jesus entrou na sua vida e te marcou de tal forma que você é extremamente apaixonado por Ele e que você não consegue se imaginar em outro lugar, vai e pesque a outros. Aleluias. Jesus não marcou a vida de Pedro simplesmente para ele ficar bem com ele mesmo. Era um propósito muito maior. O Senhor tem um propósito muito maior com você. Aleluias. Agora Jesus, Ele só fala isso. Jesus olha para Pedro e fala: eu vou fazer de você um pescador de homens. Jesus não fez nenhum convite para Pedro. Jesus não falou: ó, siga-me, vem, deixa tudo, vende tudo, eu sou mais precioso. Não, Jesus operou o milagre. Jesus fez a grande maravilha daquela grande pesca. Jesus ficou olhando quão maravilhados eles ficaram. Pescadores tão experientes, pescadores tão bons, nunca tinha visto aquilo. Eu fico aqui imaginando a cena. Pedro olhando para o barco, cheio de peixes, e olhando para Jesus. E ele olha para os peixes, e ele olha para Jesus, e ele olha para os peixes. Eu quero te convidar a ficar em pé e olha para Jesus. Pedro olha para os peixes e fala: uau, é muito peixe, é muito lucro, é muito dinheiro. Mas ele olha para Jesus e fala: uau, que homem é esse, que poder é esse. E ele olha para os peixes, e ele olha para o barco, para tudo aquilo que ele tinha de segurança, e ele fala: sabe de uma coisa, eu não quero mais pescar peixes, eu não quero saber dessa grande quantidade de peixe, eu nem quero isso, eu quero seguir esse homem, eu quero isso que você tem, Jesus, eu quero estar contigo. Eu não sei por onde eu vou ter que passar, eu não sei quais são as situações que eu vou ter que enfrentar, mas eu quero viver contigo, eu deixo todas as coisas por ti, Jesus. Será que tem alguém aqui que nessa noite pode cantar isso junto conosco? Te dar
nos deve nada, Ele não nos deve nada. Declare isso. Aleluia. Aleluia. Declare isso com fé. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao meu amor. Abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao meu amor. Abro meu coração a ti. Declare com fé. Oh, eu só Seja uma quero verdade ti. no seu coração isso. Só quero a ti. Seja verdade isso. E nada mais. Que haja verdade em nossos lábios, Senhor. Nada mais. Que haja verdade em nossos lábios, Jesus. Nada além Que as riquezas desse mundo não nos atraia mais do que a Ti. Ah, como queremos a Ti, Jesus. Queremos ser marcados, impactados, profundamente transformados por Ti, Jesus. Marca-nos como nos marcou a Pedro. Só quero a ti. Nada mais. Nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti. A tua igreja clama ao Senhor. A tua igreja clama a Ti. Nada além de ti. Ah, Senhor Jesus, queremos dizer nessa noite que nós queremos o Senhor mais do que 1000 bênçãos, mais do que todos os bens, mais do que todas as outras coisas. Nós queremos o Senhor. Leva-nos à profundeza nesse momento. Leva a tua igreja, leva o teu povo a lugares mais profundos do teu Espírito. Espírito Santo, conduza-os ao lugar de intimidade, onde serão ricamente marcados. Espírito Santo, distribua dons de acordo como o Senhor quer. Distribua dom de línguas agora. Cura o teu povo, liberta o teu povo, transforma o teu povo. Marca-nos, marca-nos com o teu poder, marca-nos com o teu Espírito, marca-nos para a tua honra e para a tua glória, para que possamos ser relevantes fora dessas quatro paredes. Queremos impactar essa sociedade, queremos impactar o nosso bairro, queremos impactar profundamente aonde trabalhamos, aonde vivemos. Espírito Santo do Senhor, ah, nós queremos o Senhor, queremos mais de Ti, queremos mais de Ti. Peça mais ao Espírito Santo. Ele é generoso em tudo que faz, Ele é generoso em tudo que Ele faz. Ele não tem reservas, Ele não faz no conta-gotas. Tudo que Ele faz é em abundância. Flua do rio, sacia a tua igreja, sacia a tua igreja com as águas, águas que curam, águas que limpam, águas que libertam, água que transforma. Ah, Jesus, Tu és o nosso pão. Sacia-nos, ó pão da vida, sacia-nos nesta noite. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Aleluia.